Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Live surpresa. Na verdade, eu acho que eu até tinha comentado, né, que a gente ia se juntar para conversar hoje, mas era para ter sido mais cedo, mas imprevistos acontecem. Criança em casa, férias, inclusive ele vem vindo, né? Então ficou um pouco mais corrido. E hoje, na verdade, não é um formato live, tá? Porque eu não vou trazer nenhum convidado pra gente trocar, não, nada disso. Na verdade, hoje é mais pra eu falar um pouquinho sobre esses temas que a gente vem conversando durante a semana, ao longo da semana. No sentido de por que eu tô trazendo esses temas e por que eles são importantes pra gente que trabalha com RH, pra gente que trabalha no RH, pra gente que trabalha com os processos dentro das empresas. Então, a semana passada, eu abri uma caixinha de conversas, de perguntas, na verdade, falando sobre feedback. Lembram que eu coloquei o que vocês achavam que era mais difícil, né? Um desafio, assim, receber ou aplicar o feedback. E aí depois eu trouxe algumas respostas. Depois do tema feedback, eu trouxe também o tema sobre etarismo, né? O que é o etarismo? É quando a idade da pessoa termina se sobressaindo as suas capacidades técnicas e comportamentais. Ou seja, o que isso quer dizer? Em uma entrevista de emprego, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, ao invés de se destacar os seus talentos de carreira, de profissão, de experiência, né? A primeira pergunta ou o que o recrutador vê é a tua imagem, se você já tem mais de 40 anos. E em algumas empresas isso está me parecendo que está sendo muito positivo, que eles estão querendo esse tipo de profissional. E tem também outras empresas que ainda não estão totalmente abertos para o pessoal 40 mais, 50 mais, né? As pessoas que traz aí uma carreira, uma bagagem, experiência de vida, né? Experiência profissional. E que, ao meu ver, juntando essa galera, né, dos 40 mais com esses jovens que estão chegando agora, e com toda essa inovação e tecnologia e o mundo digital, eu acho que se você juntar os dois mundos, a empresa só tem que ganhar. Porque traz esse frescor do jovem, essa vontade louca, esse sangue no olho de trabalhar, com a experiência, com a revisão de detalhes, né? Com o 40 mais, ele tem um perfil mais de, peraí, vamos ver aqui os detalhes antes de fazer as entregas, o pessoal jovem já quer fazer, entregar e já partir para o próximo. Então, acho que se conseguir fazer a junção desses dois mundos, a empresa só tem a ganhar. Então, esse também foi um tema que eu trouxe, né, sobre o etarismo, e quis também saber a opinião de vocês participaram lá comigo. E aí, ontem, eu trouxe o último tema aqui dessa semana, que foi o tema demissão. E como que a tua empresa trabalha a demissão, né? Como que a empresa, neste momento, que é um momento para quem está sendo demitido muito delicado, desde que a empresa não tenha utilizado o processo correto na hora de fazer a demissão, e óbvio também, dependendo do motivo, às vezes uma demissão por justa causa não é nenhuma demissão esperada, é algo que acontece, é um impacto muito grande e tem que ser demitido naquele momento. Então, a gente hoje não vai falar sobre demissão justa causa, mas a gente vai falar sobre a demissão que é aquela onde, de repente, o profissional não está tendo uma boa performance, não está fazendo as suas entregas da maneira que é solicitado, só que mesmo assim, esse profissional, mesmo não entregando, mesmo assim não trazendo o resultado que a empresa espera, ele deve ser comunicado antes. Ele deve passar por sessões de feedback, inclusive de melhoria. É inadmissível a empresa fazer um desligamento surpresa, no qual o profissional está lá trabalhando, acredita que está fazendo as suas entregas satisfatoriamente, porque ninguém fala se está bom ou se está ruim,
E de repente, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, o RH junto com o gestor chama e fala: infelizmente, estamos tendo uma readequação aqui de quadro, tá reestruturando e a gente vai ter que desligar algumas pessoas. Gente, não dá mais para ser desse jeito. Então, eu até coloquei, né? Como que é na sua empresa? Então, a demissão, ela tem que fazer parte de um processo como qualquer outro, como o processo de admissão, como o processo de promoção, como um processo de contratação, de onboarding, enfim. A gente não tem todos os processos que a gente precisa seguir? A demissão faz parte dele. Então, você não faz uma contratação do dia para a noite, você faz um planejamento. Você não faz uma promoção de um funcionário de um dia, hoje acho que eu tô querendo promover a Maria, vou promover ela agora. Não, existe todo um planejamento. E por que para demissão é diferente? Por que a gente ainda não... Desculpem o barulho. Murilo, abaixa um pouquinho, por favor. Abaixa um pouquinho. Férias, a vida real como ela é. Criança em casa é assim que acontece. Então, não tem... nos dias de hoje, assim, não tem mais como você pegar um profissional de surpresa, gente, e demitir esse profissional. A não ser também, se a gente for entrar também na situação quando tem os layoffs, né? Empresas que cresceram rápido demais, sem estrutura nenhuma, depois tem uma sobrecarga de pessoas dentro da empresa, não dá conta e faz aquele layoff, aí manda embora 20, 30 pessoas ao mesmo tempo. Ainda assim, provavelmente isso foi programado, planejado para que acontecesse daquela maneira. Mesmo as pessoas sendo pegas de surpresa, mas ainda assim houve um planejamento. Então, o fato da demissão, eu sei que parece até esquisito, né, fazer uma demissão humanizada, porque o momento da demissão é sempre meio triste, é sempre um momento pesado, principalmente quando você não está esperando. Murilo, abaixa. Principalmente quando você não está esperando, então, e você às vezes fez planos, né? Porque, de novo, se você não tem feedback de como você está se desenvolvendo dentro do seu trabalho, se você está indo pelo caminho correto, né? Ou se você precisa melhorar, ou então se você está fazendo muito errado mesmo. Então, se você não tem essa previsibilidade, ninguém te mostrou, ninguém falou sobre isso com você, você faz planos dentro do seu trabalho. Você faz planos na sua vida pessoal. Abaixa. Você faz planos na sua vida pessoal. E aí a empresa simplesmente vem, chama e te demite. Então hoje, assim, não a minha provocação, mas o nosso bate-papo aqui, o nosso cafezinho, são sobre esses processos, né? Dentro das empresas. E queria também entender muito como que é o processo dentro das empresas de vocês. Não tem como a gente, hoje, um gestor chegar e conversar com o RH e falar, não aguento mais, vamos ter que demitir. Qual que é a função do RH quando um gestor vem e fala, não dá mais, esse funcionário tem que demitir? Primeiro que RH não demite, tá, gente? Já começa por aí. Aí já é um outro assunto para um outro tema. RH não demite pessoas. RH apoia um processo de demissão junto com o gestor. Quem tem que fazer a demissão é o gestor da pessoa. Não é o RH. O RH pode apoiar, deve apoiar o processo e depois dar continuidade na demissão com os papéis burocráticos, rescisão, enfim, toda a documentação que ele tem que assinar de uma demissão. Mas demitir, RH não demite, tá? E aí a gente pode trazer essa conversa depois com uma pauta para um outro cafezinho, para outro encontro. Mas como que funciona na empresa de vocês? Então, assim, se hoje um gestor procurar, RH, se hoje um gestor procurar você e falar, olha, não dá mais, preciso demitir, você precisa levantar um histórico. Vou contar uma história aqui recente. Há pouco tempo, houve um caso de uma demissão no qual, numa sexta-feira, a pessoa não foi demitida numa sexta-feira, mas 3, 4 dias antes de ser demitida, essa pessoa até passou por uma reunião, essa pessoa foi elogiada pelas entregas e 4 dias depois ela foi demitida. O que vocês me falam sobre isso? O que vocês imaginam?
Como que a cabeça da pessoa fica? Então, assim, ela participa de uma reunião, ela é elogiada e 3, 4 dias depois chega um informe de demissão para ela. Então tá errado, gente. Se a gente não arrumar, esse tipo de conduta fala muito mais da empresa do que vocês imaginam. Fala muito mais de quem fica do que quem sai. Então é isso aqui que eu, como RH, e eu não consigo, não só como RH, né? Pessoa, eu não consigo entender como que atualmente, depois de tanta informação, né? Hoje a gente tem acesso a tanta informação, como que ainda tem gestores que agem dessa maneira? Então, RH, qual que é minha conversa aqui com vocês, com os meus colegas de trabalho, ou com empresas que não possuem a área de recursos humanos e tentam se virar aí nos 30 para fazer os processos demissionais, admissionais, de promoção, de mapeamento de função. Então, como que a gente deve agir? Planejamento. Não dá para fazer mais nada hoje sem planejamento. Então, você quer demitir uma pessoa, você precisa demitir, de repente chega até uma ordem de superior e fala, olha, a gente está com cortes, a gente está aqui com questão financeira, precisa cortar, a gente precisa demitir. Até para isso tem que ter um planejamento. Porque se a gente está com dificuldade financeira, por que a gente está lotado de gente trabalhando aqui? Algum momento o planejamento não deu certo, furou aí, tá? Mas então, assim, se a gente tem esse planejamento, essa organização, antes de mais nada, a gente tem que trabalhar com ciclos de feedback. Então, a pessoa entra para trabalhar, não à toa, pelo a contratação CLT, por exemplo, o funcionário ele tem 3 meses de experiência. Para que servem esses 3 meses de experiência? Alguém sabe? 45 dias podendo ser renovado por mais 45 dias. Vocês acham mesmo que em 3 meses você consegue analisar, avaliar e decidir se um profissional é bom para aquele cargo ou não? Sendo que a curva de aprendizado, por mais que seja um especialista, as empresas são diferentes. Eu posso ser um especialista na minha área e mesmo assim eu vou trabalhar em uma nova empresa, com uma nova cultura, com um novo modelo. Você acha que em 3 meses vocês vão conseguir realmente identificar se ele é uma pessoa capaz de fazer as entregas ou não? Então, como é que em 3 meses você vai demitir uma pessoa? Então, você pode utilizar esse período de experiência para entender até mais, eu acredito, que não tantas entregas técnicas, mas até entender comportamento. Trabalho em equipe, proatividade, né? Então, acho que esses 3 meses ajudam para isso. Fora os 3 meses, não adianta você querer demitir um funcionário de 1 ano, de 2 anos, no susto, na surpresa. Ele tem que ter passado por ciclos de feedback. Ele tem que ter, no mínimo, noção e ciência de que a performance dele não está ok. Então, gestores, empresários, RH, a demissão, ela não deve ser utilizada como uma punição. Ah, então o funcionário fez isso, vou demitir. Não é assim que funciona. Não deve ser usado como arte de poder, você está demitido. Lembra? Você está demitido, porque eu sou poderoso, eu sou dono e eu demito, porque para sua vaga tem mais 10, 15, 20 lá fora. Isso também não existe mais. Tá? Então, eu sei que o nome demissão humanizada pode soar estranho, mas a gente tem que fazer melhor. A gente tem que cuidar no ato da demissão e a gente tem que cuidar do pós também. Então, nosso papel de RH, nosso papel de business partner, nosso papel de consultor interno é orientar o gestor, é trazer para ele todo um histórico que essa atitude que ele está querendo tomar de sopetão rápido, todo um histórico desse funcionário que não passou por processos de feedback, que não teve nem sequer a chance de repente, explicar ou então justificar, porque de repente ele não está indo bem, porque às vezes ele não está indo bem naquela área. De repente ele não foi bem em uma atividade, em uma entrega. Será que não é uma falta de treinamento, de acompanhamento?
Se for técnico, uma questão técnica, será que não basta, de repente, tentar montar uma trilha de desenvolvimento para essa pessoa? Mas por que demitir? Demitir custa caro, gente. Demitir custa muito mais caro. Dá um retrabalho danado, vocês não têm noção. Fazer onboarding de novo, fazer o processo de recrutamento e seleção, encontrar a pessoa que dá match para a cultura, que tem fit com a cultura da empresa. Então, galera, olha, o que eu tô trazendo aqui para vocês são pílulas de conhecimento. Eu espero que cada semana ou cada 2, 3 vezes na semana eu consiga trazer mais temas. Eu vou contar com vocês, porque eu quero também que vocês me digam quais os temas que vocês gostariam de saber nos próximos bate-papos. A ideia é que a gente faça essas reuniões e eu vou começar a trazer outras pessoas especialistas em outros assuntos também. A gente não vai ficar só falando dos processos internos de RH, mas tem muita coisa, como uma consultoria pode atuar ajudando a empresa a organizar os processos, a criar os processos, a mapear, a cuidar dos seus funcionários, a ter retornos e resultados muito melhores. É para isso que a consultoria também pode apoiar a empresa, o gestor, nesses processos. Então, a ideia hoje vai ser um pouquinho mais rápido, só para a gente ter assim, esse primeiro contato, mas a ideia é fazer com que vocês se sintam assim, que a gente estivesse numa mesa conversando, tomando o nosso café e discutindo sobre os processos internos. E eu gostaria muito também que vocês trouxessem para mim as suas dificuldades, as dúvidas, como que eu faço, como fazer. Então, fiquem à vontade. A gente está começando agora, então inicialmente talvez não tenha, parece tanta estrutura, eu estou aqui na sala da minha casa, mas eu estou super à vontade conversando com vocês. Os próximos a gente vai trazendo mais pessoas e mais assuntos e de repente com uma estrutura diferente, mas eu estou muito contente de trazer. Eu acredito que um conhecimento compartilhado, a chance dele aumentar, dele ser de fato difundido para outros lugares pode ajudar muito mais pessoas. E se eu posso colaborar com isso, com um pouquinho do conhecimento que eu tenho, também não sei tudo, quero aprender muito mais, mas se eu puder colaborar com vocês, eu vou ficar muito feliz. Então é isso. Eu quero agradecer algumas pessoas que entraram, Aguinaldo, Ivana, Thiago, uma galerinha que veio aqui me dar um oi. Fico muito feliz. E vamos para os próximos, a gente vai começando pequenininho, tá? E a gente vai se reunir cada vez mais para tomar o nosso café. Afinal de contas, o café com RH é isso. É a união das pessoas, é aquele momento que a gente senta para tomar um cafezinho. Às vezes um dia estressante, às vezes com decisões difíceis que a gente teve. E o café, ele une pessoas. E essa é a minha ideia, é trazer a união aqui, conversar, trocar ideia, entender sobre os processos, poder ajudar no que precisar e continuar trazendo conhecimento para vocês, tá? Muito obrigada pelo tempinho. Próxima semana a gente vai ter outros temas, tá? Outra coisa também, aproveita, dá um pulinho lá no meu canal do YouTube, tem vídeo para vocês contando como a história do Café do RH, como que a consultoria começou. E tem alguns outros cortes, alguns shorts, vídeos curtos com pílulas também de conhecimento que é bem bacana. E é isso, a gente está em todo lugar, A gente está aqui no Instagram, a gente está no YouTube, no LinkedIn muito. Hoje eu conversei até com uma Hunter e a gente estava conversando sobre essa questão da inovação tecnológica. Acho que quanto mais canais a gente puder usar para trazer conhecimento, para comunicar, para cutucar a galera, para o pessoal começar a mudar, nós estamos em 2025. Se é esse o meu papel, se eu posso fazer isso dentro daquilo que eu conheço, com certeza eu vou fazer. Contem comigo. Tá, pessoal? Valeu pelo tempo, adorei. Na próxima a gente vai ter o nosso cafezinho. Vamos fazer na próxima, a gente realmente coando o nosso cafezinho e conversando? Vamos pensar? Vai ser legal, hein? Gostei muito do nosso bate-papo e até a próxima, viu? Dúvidas? Manda aqui, pode mandar um direct, pode perguntar. Aproveita que eu tô lá para poder ajudar vocês. É uma consultoria. Aproveita, me usa os meus conhecimentos, que daí vocês podem aplicar dentro da empresa de vocês. Beijão, boa quinta por aí, boa noite, até a próxima.